Boa tarde, queridos. Eu sou a professora Joyce de Souza Silva, sou professora de língua portuguesa, formada na graduação em licenciatura plena em letras português. E hoje, meus queridos alunos do 8º ano, nós iremos dar continuidade à aula passada. Na aula passada, nós tratamos sobre textos persuasivos. O tema da nossa aula, queridos, é educação para o consumo. Iremos trabalhar com a habilidade que analisa os textos de forma persuasiva. Quais são as consequências desses textos, dessas formas persuasivas para o meio ambiente? Bom, quem lembra da aula passada, quando nós falamos sobre a diferença entre esses textos? Isso mesmo. As propagandas, elas podem ter uma tendência tanto para o consumo quanto para uma questão social. Vamos lá para um exemplo. Relembrando aqueles exemplos que nós demos. Exatamente. Nós temos propagandas, por exemplo, de saúde, voltadas para a área da saúde. Temos também as propagandas voltadas para a venda de eletrodomésticos, a venda de eletroeletrônicos, como, por exemplo, quando sai um celular novo, sabe aquele iPhone, saiu o 11, e aí, claro, gente, a realidade é outra, mas vamos lá, saiu o iPhone 11, depois saiu o 12, e as pessoas ficam naquela de comprar outro, somente por uma questão de persuasão da publicidade, da propaganda. Também temos aí, uma das características desses textos, estão verbais e não verbais. Podemos ter tanto em imagens, quanto nós podemos ter também em palavras escritas. Bom, vamos dar continuidade, vendo então as características desses textos. Eles são textos de linguagem coloquial e conativa. Mas como assim? A linguagem coloquial, ela é uma linguagem mais informal. Não se preocupa ali com os padrões gramaticais da língua portuguesa. E a linguagem também conativa, que está dentro dessa coloquial, ela é apelativa e utiliza também verbos no imperativo. Mas vamos relembrar aí sobre os verbos no imperativo? Sim, os verbos no imperativo, eles indicam ordem, pedido. Então, qual a maioria das vezes que a gente vê em propagandas? Eles estão indicando ali um pedido, eles estão indicando uma ordem. Vamos lá para um exemplo? Um exemplo que nós trouxemos aqui. Compre hoje mesmo sua TV nova. E aí, queridos? Olha só, observem aqui o verbo comprar. Ele está no imperativo. O que vocês acham? Está indicando ordem ou pedido? Exatamente, indicando ordem. Compre hoje mesmo a sua TV nova. Mas onde nós podemos encontrar os textos ali publicitários para um cuidado e não para venda? Nós temos como exemplo: cuide-se, use máscaras. Foi o que nós mais vimos durante a pandemia, não é isso? Muitas propagandas em TVs nos alertando a respeito da nossa saúde. Mas onde entra, professora, a educação para o consumo? Bom, queridos, nós sabemos que algumas formas de consumo podem trazer aí vamos dizer que serem prejudiciais à natureza. Vou citar um exemplo. Sabe quando você tem o seu caderninho, que você arranca a folha, amassa e joga fora, e rapidinho o seu caderno acaba? Bom, você vai querer comprar outro, e lógico que você vai precisar de outro. O que acontece? Aquela folha, sabe, que você arrancou, ela vai trazer situações prejudiciais ao meio ambiente. Ela vai sujar a sua rua. Ela pode ali acarretar diversos problemas. Ah, professora, mas só uma folhinha?
uma folhinha, né? Começa em uma, depois vem outra e mais outra. Então, queridos, o que acontece? Tudo isso torna-se prejudicial à nossa natureza. Por isso, nós temos que fazer um uso consciente das nossas coisas. Tudo que nós compramos, nós temos que usar. Temos que ter zelo também pelos nossos materiais didáticos, que são ali oriundos de árvores. Mas o que seriam oriundos, né? Eles são originários, eles foram fabricados a partir de árvores que foram derrubadas. Então nós temos que ter esse cuidado para que nós não venhamos ali prejudicar mais ainda a natureza, ok? Bom, nós iremos fazer como atividade para casa a atividade. Vou pedir a vocês que elaborem uma produção textual falando a respeito de textos publicitários, ok? E da importância de ter consciência no consumo de seus objetos e em relação às compras, né? Não se tornarem pessoas consumistas, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!